Oi gente, quem fala com vocês é o Caio. Hoje eu vou contar uma história de terror de Mickey Mouse e o Espelho Mágico e a história verdadeira, então vamos lá. Mickey Mouse é um dos maiores ícones pop infantis da história. Embora sua simpática e carismática aparência agrade até os mais durões, o amado camundongo esconde seus segredos. Poucas pessoas sabem que o seu possível criador Walt Disney era um verdadeiro pilantra. O sujeito era capaz de tudo para ganhar grana e fama. Durante sua vida aplicou diversos golpes, além de aceitar tudo que era tipo de negócio, mesmo que isso afetasse diretamente o seu público-alvo, as crianças. Apelo sexual, lavagem cerebral e mais uma dúzia de mensagens ideológicas pesadas e controversas pagas pelo governo americano foram inseridas nas obras das Disney. Existem diversas obras do início da ascensão da Disney que são apenas objetos de colecionadores. Não estão disponíveis no mercado e geralmente têm um conteúdo um tanto contraditório à imagem que a Disney passa hoje. Entre elas estão diversos desenhos preto e branco do Mickey. Segundo o artigo Os Segredos da Disney de 2003, feito por um grupo de colecionadores norte-americanos, alguns desses desenhos eram tão bizarros que simplesmente não tinha cabimento eles serem classificados como infantis. Por exemplo, em um deles Mickey interpreta um assassino em série que esquarteja os demais personagens que aparecem na trama. Essa é uma história da antiga creepypasta que relata o testemunho de um indivíduo que confessa ter se deparado com uma fita com uma possível remasterização para VHS de um desses desenhos. O ano era 1998. Eu estava revirando o sótão no sábado de manhã, enquanto meus pais iam fazer as compras do mês, quando me deparei com uma caixa de fitas antigas. Curiosamente, eu abri a caixa para encontrar um monte de velhas fitas de VHS gravadas com diferentes programas e filmes. Porém, somente uma fita da pilha chamou minha atenção por causa do rosto familiar. Ela se chamava Mickey e o Espelho Mágico. Na capa estava Mickey Mouse com Donald, Pateta e Bafo. Havia algo de diferente sobre suas expressões faciais da capa. Donald tinha um olhar muito deprimido e estava sentado no chão segurando as próprias pernas. Pateta estava no topo do barco de pizza e tinha um olhar muito irritado, com o punho no ar e um de seus sapatos faltando, e Pita estava pendurado do lado de fora do barco com suas duas mãos nos trilhos tentando se levantar, e seu rosto estava com um olhar muito deprimido. Mas apesar de tudo isso, Mickey foi quem realmente chamou minha atenção. Ele estava sentado sobre uma pilha de feno com um sorriso maligno no rosto. Um pé estava do lado de fora na parte de trás do feno, e Mickey estava segurando um grande garfo com algo pingando dele. Lembre-se que eu era mais jovem quando isso aconteceu e que tudo era em preto e branco, tanto a capa quanto o filme, então não fazia ideia do que poderia ser. Eu realmente queria assisti-lo, então fechei a caixa, corri para o porão, coloquei a fita no videocassete e esperei ela começar. Por cerca de 2 minutos o episódio fica com uma tela preta com sons de ondas ressurgindo, então uma imagem de Mickey aparece na tela, e eu nunca havia visto aquela imagem antes. Ele estava de braços cruzados no meio de uma caveira e ossos cruzados com um sorriso no rosto. Em seguida, ela desapareceu e a tela de título finalmente surgira. Começou como um bom dia, com o barco do Bafo sendo puxado por ele para o porto, e Bafo estava muito nervoso. Pateta vem correndo do celeiro e começa a gritar com Bafo sem nenhuma razão, e Bafo simplesmente empurra-o para fora do caminho, fazendo com que o Pateta caísse na água. O vídeo distorce por uns 2 segundos e mostra Pateta saindo correndo do celeiro novamente. Só que desta vez, quando ele corre para o Bafo, ele o agarra e chicoteia-o para a parede do celeiro, fazendo com que uma pilha de feno caísse do telhado, prendendo o Bafo. Pateta caminha até ele e a câmera dá um close-up no rosto de Pateta, que demonstra uma expressão perturbadora de ódio. Eu nunca havia visto ele daquele jeito antes. Quando ele chega até o monte de feno, a tela fica preta por alguns segundos. Em seguida, aparece um texto dizendo 10 minutos atrás e a tela muda para o Mickey em uma colina com o Pateta e Donald olhando para um espelho. Todos os três estão com uma expressão de medo em seus rostos. Mickey chega perto do espelho, e um raio atinge o vidro estilhaçando em direção a todos os três. Mickey e Pateta ficam bem, mas Donald começa a cambalear para trás até cair da colina. O vídeo distorce novamente e você ouve uma risada.
A tela mostra o espelho quebrado novamente, e você vê os cacos de vidro que se quebraram do espelho brilharem fortemente em um preto muito escuro, e em seguida, voltarem ao normal. Mickey olha em volta e vê o Pateta descendo a montanha correndo. Em seguida Mickey olha de volta para o espelho, mas quando o faz, uma mão muito grande o agarra e puxa-o para dentro, e alguns segundos depois, sai de lá uma versão mais macabra e destruída do Mickey. Sua roupa é mais rasgada e ele é quase uma fera, com olhos esbugalhados e dentes afiados. A tela muda para mostrar Pateta, que ainda está correndo o morro abaixo, e acaba tropeçando em uma pedra caindo em direção à cidade. Agora você o vê todo cortado e sangrando. Em seguida ele é arrastado por alguém, mas você não consegue ver quem é. A cena muda para mostrar o interior do celeiro, onde se encontram o Mickey macabro e o espelho. Quando ele pula em frente ao espelho, uma luz brilhante revela uma figura encapuzada. Era uma versão mais macabra de Donald, e logo em seguida, a versão macabra do Pateta sai do espelho. Todos os três começam a caminhar em círculo e a tela começa a ficar em estático aos poucos, e pouco depois, tudo o que você pode ouvir são sussurros baixos e passos por cerca de 5 minutos. Em seguida, a tela mostra as palavras 15 minutos depois, e mostra o Pateta coberto por um líquido escuro pingando, espalhado por todo o lugar. Mickey e Donald queimam o barco com uma tocha, e todos os três caminham até o meio da área. Todos olham intensamente para a tela como se estivessem me observando e começam a caminhar em direção a mim. Enquanto caminhavam, seus olhos ficavam cada vez maiores e mais penetrantes, até que sem explicações as garras e o bico de Donald caem, mostrando apenas seus dentes e muita espuma. O zumbido volta, mas desta vez era muito mais alto, e você podia ver a cidade queimando no fundo da tela. Um túmulo também estava atrás deles, e havia um nome cravado nele: João Bafo de Onça. A tela tremeu um pouco até que de repente o túmulo explodiu em chamas, e uma mão negra sai de dentro. Eu pulei de minha cadeira e empurrei a TV para fora do armário, fazendo com que ela quebrasse e parasse o vídeo pouco antes dos personagens chegarem à tela. Mas o zumbido estava tocando em minha mente pelo resto daquele dia. Peguei a fita e todas as outras na caixa e queimei tudo para que não fosse obrigado a terminar assistir aquela ou as demais fitas. A última coisa que lembro ter visto antes de queimar as fitas era a capa do vídeo de Mickey Mouse. Ela estava diferente desta vez. Mostrava uma foto dos personagens macabros caminhando em minha direção. Nunca mais conseguirei esquecer seus sorrisos e expressões macabras olhando fixamente para mim. Aquela visão invade meus sonhos até hoje, e meus pais e amigos nunca acreditaram sempre que falava sobre minha experiência para eles. Infelizmente, não há mais jeito de provar o contrário, mas de certa forma, estou feliz que aquela coisa esteja destruída agora e essa foi a história do Mickey Mouse. Até mais e tenha um bom Halloween.